para nos tirar de certos confortos. É quando o vento sopra e dentro do barco tá legal, porque eu sou experiente. Se sobrar alguma madeira aqui, eu escapo. Aí Jesus olha para quem está em meio à prova da tempestade e diz: quer saber quem eu sou? Vem andar comigo sobre as águas. Sim, porque Pedro pergunta: quem és? És tu, Senhor? Desce do barco e vem andar comigo sobre as águas. Se o próprio Jesus deixou o céu com a glória excelsa, invadiu o nosso mundo sem conforto algum, para resgatar a comunhão do homem com Ele, como que a gente quer crescer na intimidade com Deus apenas num conforto? Ou seja, como que você me garante que você mata a carne se você não sabe o que é a prática do jejum? Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Ei, meu Deus do céu. Solta o seu amor. Por favor, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 22, versículo 1. Passado algum tempo, sua tradução pode estar escrito: aconteceu que depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Podeis assentar. Fica com a sua Bíblia aberta, se possível. Foi combinado? Não. Passei a tarde gravando e a Luana em casa estudando, cuidando do neném. E ela está aqui dizendo: não foi combinado não. Não foi não. Mas Deus é Deus que surpreende. Queridos irmãos, Deus levantou Abraão com um grande nome. No capítulo 10 e 11 do Gênesis, vocês percebem que os homens se desenvolvem e na medida que eles se multiplicam, eles se rebelam contra Deus. É um fato repetido do Gênesis 6. Pois Gênesis 6 diz que quando os homens se multiplicaram, se tornaram maus, violentos. Na multiplicação dos homens, crescem-se as capacidades, porque Deus fez o homem com muitas capacidades. O homem é formado à imagem e semelhança de Deus. É isso que significa ser formado à imagem e à semelhança de Deus. Tem capacidade de criar, pensar, fazer, evoluir. Então no capítulo 6 eles se multiplicam, pecam contra Deus. Quando Noé sai da arca com seus filhos e o mundo através de Noé recomeça, os homens começam a se multiplicar novamente. E ali começa a rebelião contra Deus a partir de um homem chamado Nimrod. Capítulo 11, eles querem levantar uma torre para tocar os céus, afrontando Deus. A torre era um protótipo de uma comunicação rebelde. Maquete. É uma maquete que afirma: somos grandes, somos deuses, porque nós vamos tocar os céus. Deus não inundou a terra, nós vamos inundar o céu. Se Deus invadiu a terra sendo Deus, nós também somos deuses e vamos invadir o céu. Façamos uma torre que toque o céu. E eles continuam dizendo: e façamos célebre, grande o nosso nome, através de uma cidade-torre. Não é simplesmente no meio do nada fazer uma torre. Cidade-torre. Deus viu e frustrou. Dentre eles, um homem vai gerar Terá.
Terá vai gerar Abrão. Aí Deus escolhe Abrão. Aí Deus aparece a Abrão no capítulo 12. E lhe diz: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de teu pai. Perceba como Deus vem estreitando a ordem de renúncia. Sai da terra. Deixar a terra é fácil. Sai da tua parentela, do meio dos parentes. Tem parente que eu já queria ter dado tchau tem tempo. Sai da casa de teu pai. Deus vai estreitando a relação. Nem sempre Deus exige tudo de vez. Sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai. Ok, para onde eu vou? Para onde eu vou ainda irei te mostrar. Olha o que Deus diz: far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome. Abraão levantou o que depois que ouve Deus falar com ele? Um altar. Ele ora, ele invoca o nome do Senhor, ele obedece e levanta um altar. Diferente do capítulo 11. Enquanto Nimrod levanta a torre, Abraão levanta altar. A torre de Nimrod é para subir a Deus. O altar de Abraão é para Deus descer. Deus comunica com ele no altar. A torre de Nimrod é: façamos a torre e celebremos o nosso nome. Mas o Abraão que levanta altar, Deus havia dito a ele: eu engrandecerei o teu nome. A partir daquele momento, Abraão começa a caminhar com Deus. E renuncia. Nasce Isaac, a promessa, no capítulo 21. Os irmãos sabem disso. Desde quando Deus o chamou, ele sempre levantava altar, ofertando no altar, glorificando a Deus. Invocar o nome do Senhor era orar e proclamar. Stanley Orton, um grande teólogo pentecostal, diz que quando o termo quando você lê no Gênesis que Abraão invocava o Senhor, a expressão invocar era proclamação, era uma oração teológica. Não era me dá. Não. Um exemplo, o que não é uma oração teológica? Senhor, eu estou te pedindo porque eu preciso, me abençoe, porque senão eu vou acabar com tudo, eu vou morrer, eu vou desviar, me abençoa. Isso não é invocação, isso é medingância, sei lá qual é a palavra. A oração teológica é: ó Deus Todo-Poderoso, Tu podes fazer todas as coisas, se quiseres podes me dar o que preciso. É uma oração que apresenta a Deus antes de apresentar a necessidade a Deus. Os homens eram idólatras, então Abraão invocava o Senhor falando do Senhor. Era uma oração teológica, ou seja, enquanto ora, instrui. Minha esposa está lendo um livro de Spurgeon, um tratado sobre as maiores orações da Bíblia. Ou seja, Spurgeon olha para as orações da Bíblia e ver lições sobre Deus. São orações teológicas. A oração, para mim, Eliseu Rodrigues, a oração mais forte da Bíblia está em João 17. Depois você lê. Abraão proclamava a Deus, sempre levantando o altar. Mas quando Isaac nasce, no capítulo 21 inteiro, não tem altar levantado. Levantar altar é sinônimo de confiança. Levantar altar é sinônimo de dependência. Levantar altar é sinônimo de fome por Deus, falar com Deus. Eu quero a presença de Deus. Quando a promessa cumpre, é igual aqueles crentes que não oram mais. Aí tem um local, uma figueira, uma tamareira, invoca o nome do Deus eterno, mas aquela sequência de altar
some. Aquela prática de altar some. E o que Deus quer? Altar. Planta uma tamareira, um lugar mais confortável, um lugar mais legal, uma sombrinha, e aqui eu oro. Mas o altar é levantar pedras. O altar tem que ter a renúncia, o sacrifício, a oferta. E Deus quer sarar o coração desse homem da falta de sede e fome, da falta da disposição de eu faço qualquer coisa para ter Deus. Porque não se cresce em intimidade com Deus no conforto, gente. Só tempos difíceis formam grandes homens, geram grandes ministros, nos dão grandes mensagens, inspiram grandes composições. E o que ele tem agora? Ele planta uma tamargueira. Como é que está na sua tradução aí, gente? Tamareira, né? Pode falar, gente. 21:33. Pode falar, gente. Lê aí. 21:33. Um bosque. Esse negócio aí. Planta um bosque, capítulo 21, versículo 33. Ali ora. Mas o altar, o sangue, a pedra levantada, falta. E às vezes, irmão, Deus envia certas provações para nos tirar de certos confortos. É quando o vento sopra e dentro do barco tá legal, porque eu sou experiente. Se sobrar alguma madeira aqui, eu escapo. Aí Jesus olha para quem está em meio à prova da tempestade e diz: quer saber quem eu sou? Vem andar comigo sobre as águas. Sim, porque Pedro pergunta: quem és? És tu, Senhor? Desce do barco e vem andar comigo sobre as águas. Se o próprio Jesus deixou o céu com a glória excelsa, invadiu o nosso mundo sem conforto algum, para resgatar a comunhão do homem com Ele, como que a gente quer crescer na intimidade com Deus apenas num conforto? Ou seja, como que você me garante que você mata a carne se você não sabe o que é a prática do jejum? Como você quer crescer no conhecimento da palavra se você não se estressa lendo Bíblia? Eu amo ler Bíblia. Ler Bíblia é muito gostoso. É uma maravilha orar 2 horas de joelho. É um babalu. É um docinho. Mentira! Nunca leu. Nunca orou. Eu amo jejuar. Mentira! Dizer que ama jejuar, que ama ler a Bíblia, que a coisa mais gostosa que tem é ouvir Abraão dizer: é fácil levantar meu filho de madrugada, é fácil amarrar meu filho no altar, é fácil levantar o cutelo, apontar no pescoço dele e dizer: estou te ofertando para Deus. Só quem é pai sabe do que eu estou falando, irmão. Orar é uma maravilha. Congregar, vixe, é bom demais. Você está falando de resultado ou de processo? Resultado eu sei que é, mas o processo, mente não, irmão. Não mente não. Você planta seu bosque, você vicia no Google. Não estou entendendo isso aqui. Google. Quero pregar essa mensagem. Google. Muitos teólogos em nossa geração não sabem o que é levantar o altar da renúncia e colocar o seu Isaac, sentir a dor da chamada. Não, por quê? Porque os livros estão aí e partem, não é errado, eu sou teólogo, mas entendo o que eu estou falando, partem do livro para a Bíblia.
ao invés de partir da Bíblia para o livro, porque ela é a fonte verdadeira. Qualquer outro livro é simplesmente um canal. Comparado à verdade do Evangelho, qualquer livro é um jornal. Qualquer jornal informa, qualquer livro informa, a Bíblia transforma. Qualquer livro contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, crescer no conforto é impossível. Você não vai sair desse nível sem sofrer, sem pagar o preço. Então, rapidamente eu quero falar sobre o aprendizado em Moriá. Fala comigo. Quem sabe mais, confia mais. Olha só, capítulo 22. Passado algum tempo, que tempo? Do nascimento de Isaac. Passado algum tempo, que tempo? Do bosque, sombrinha, água fresca. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu único filho, Isaac, a quem você ama. O único que ficou. Senhor, eu tenho dois. Tá, Ismael vazou. Você tem um que ficou, Isaac. E eu vou dar o nome Isaac, para você não pensar que é Ismael, porque na prova Deus não nos engana. Pega seu filho e oferece o holocausto. Estou indo buscar Ismael. Não, Isaac, aquele que tu ama. Eu dou o nome e sei o seu sentimento por ele. Deus sempre nos prova de modo claro. Deus sempre nos prova chamando-nos pelo nome. Tem prova que é para Abraão, não é para Sarai, nem para Sara. Tem prova que é para Eliseu, não é para Luana. Tem prova que é para Luana, não é para Eliseu. Tem prova que é para pastor Leandro, não é pastor Darlan. Abraão, eis-me aqui. Disse Deus: toma seu filho, seu único filho, e vá à região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus não engana, mas também não explica tudo. Abraão, oi, pega teu filho. Qual? Isaac, sei quem é, não estou sendo enganado. Vai para a região de Moriá. Onde lá? Eu ainda vou lhe indicar, não vou explicar tudo agora. Você não tem como conhecer Deus totalmente no Gênesis. Você não tem como conhecer Deus totalmente em Mateus. Você não tem como conhecer Deus totalmente em Apocalipse. Porque a revelação divina é progressiva, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a história tem começo, meio e fim. Então você quer conhecer a história de Deus, a história da Bíblia, a história da igreja, Gênesis a Apocalipse. Então, o que Deus quer? Deus quer prová-lo e o provou, mas Deus não dá toda a instrução de vez. Porque Ele te conhece, sabe que a gente não suporta. Então o que Deus diz? Eu vou te falar com quem eu estou te provando, Isaac, mas eu não vou te dar clareza sobre o local que eu ainda vou receber o seu culto. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaac seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Recebeu algum tipo de instrução. No terceiro dia de viagem, Abraão ergueu os olhos e viu ao longe o lugar que Deus lhe havia indicado. Aí ele olhou para os seus servos. Olha a teologia de Abraão, versículo 5. Disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos até lá. Agora. Depois de adorado, tornaremos a vós. Lembra da frase que você disse? Quem sabe mais, confia mais. Abraão sabe ou não sabe? Sabe, porque ele diz assim: nós vamos adorar. Mas Deus não disse pega seu filho e vem adorar. Deus disse pega seu filho e mata, passa a faca no pescoço. No terceiro dia, ele olha para os servos que estão com ele e diz assim: eu e meu filho subiremos, adoraremos e retornaremos. Ele está dizendo que Isaac vai subir e Isaac vai. É só prestar atenção no plural. Subiremos, adoraremos e voltaremos a vós. Mas Deus não falou lá atrás que era para matar o menino? Sim. Deus mandou você matar? Mandou. E você vai fazer o quê? Matar. Aí você ia olhar para Abraão e dizer: tu é doido. Não, é fé.
Que fé? Fé para matar? Ele diz, não, leia Hebreus 11 a partir do 18. O que está escrito lá, Abraão? Lá está escrito sobre mim, que eu estava disposto a matar Isaque, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, ele sabe mais, por isso que ele confia. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem já leu a Bíblia. De Gênesis 1 a 21, algum morto ressuscitou? Não. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não, é a prova daquilo que não, e a certeza das coisas que se esperam. Ele nunca tinha visto ressurreição de mortos, mas ele creu que Deus ressuscitaria seu filho. Porque Deus prometeu que a partir de Isaque viria uma grande descendência. Abraão olha e diz assim, a descendência não chegou, então ele pode até morrer, Deus ressuscita. Então, o que a nossa fé alcança é, não vai morrer, não vai ter morte, não vai acabar, não vai destruir. E às vezes Deus permite acabar, morrer e destruir. Porque a gente tem uma fé protetiva. Mas Deus é Deus de recomeço. Se morrer eu ressuscito, se acabar eu recomeço, se cair eu levanto, se quebrar eu refaço, se perder muito tempo eu restituo os anos que foram consumidos, diz o Senhor. Você crê nesse Deus, irmão? Fala comigo, Abraão. Comigo não, após mim, que não tem como, você não é onisciente, não tem como falar comigo a mesma coisa que eu estou falando. Fala após mim, diga, Abraão caminha com Deus desde o capítulo 12 até o 22. Então ele sabe mais, por isso ele confia mais. Por que Sara não está aqui? Primeiro, porque a prova não é dela, é Abraão e Isaque. Segundo, quem sabe ela diz, eu não suporto. E tem que entender, eu vou ficar, eu te odeio, vai matar meu filho. Mas eu tenho que ir, minha filha. É igual Jó e a esposa. Deus provou quem? Jó. Aí ela fala, abandona seu Deus e morre. Como fala uma louca, fala tu. Aí você diz, mulher incrédula. Não é ela. A prova não é para ela. Quem não pode errar é Jó. O teste é ele, não é ela. Então ele sabe mais, ele confia mais. E o que ele diz aos servos? Ficai aqui. Claro que os servos não iam deixar ele dizer para Isaque, porque não era uma criança, não era um bebê, era um rapaz. Meu filho, deita aí. Meu filho, pega pedra. Peguei, pai. Monta um altar com o papai. Montei, pai. Agora deitei, pai. Agora eu vou te amarrar, tá? Tá bom. Amarra. Aí pega o cutelo. Meu filho, Deus te pediu, mas fica tranquilo, daqui a pouco tu volta para papai. Os servos diriam, você é doido? Aí Abraão diz, fiquem aqui, que eu e o rapaz, havendo adorado, retornaremos. Abraão transforma provação em momento de adoração, irmão. Aleluia. Ele não diz, olha, eu estou numa prova travada, olha, eu vou desviar, vou mudar de igreja, eu não suporto, esse Deus é muito estranho. Não. Ele diz, olha, eu vou adorar. Por quê? Adorar o que não se vê é inexplicável. A ordem de Deus também é inexplicável. Esse próprio Deus é inexplicável. Abraão simplesmente confia. Então a teologia de Abraão está sendo confirmada. Qual? Deus tem poder para ressuscitar meu filho. Por isso eu vou com ele e vou descer com ele. Amém? Quem está entendendo isso? Diga de novo, quem sabe mais? Dá para falar isso melhor? Bora lá? 1, 2, 3. É por isso que tu tem que estudar a Bíblia, irmão. É por isso que você tem que ouvir a palavra e guardar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Jó. É sabido de todos, um camarada que sofreu demais. O que ele falou no capítulo 42? Bem sei eu que tudo e nenhum dos teus planos... Me ajuda aqui, Marco. Pode pegar, Marco. Pode pegar. Não é agora não, papai. Pode sentar, meu amor. Marco leva ele. Vaso. Estou encerrando. No capítulo 42, Jó disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmão, Jó sabia. Se você começar a estudar a história de Jó, você diz, eu não suportaria. Se estivesse dialogando com Jó, ele te responderia, é porque você não sabe o que eu sabia.
Quem sabe mais, confia mais. Então estude a palavra, pelo amor de Deus. João 13, Jesus sabia que deveria morrer, vencer, por isso amou os discípulos até o fim. E lavou os pés de quem, João 13? De Judas. Porque sabe, João 10 ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Quem sabe mais, confia mais. O que Paulo disse em Filipenses 4,12? Quando eu falar a palavra sei, só a palavra sei você repete, combinado? Filipenses 4,12. Sei estar abatido, sei ter abundância, sei viver em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí vem o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Paulo confia mais porque Paulo sabe mais. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Fale para alguém: não deixe de conhecer Deus. Fale para alguém: não deixe de conhecer Deus. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. Por que você não desviou? Por que você não abandonou tudo? Por que você não chuta o balde? Por que você não abandona o barco? Eu sei quem está comigo. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei. Segundo lugar, fala comigo após mim: quem sabe mais, ensina mais. Olha só o que Isaac diz: pai, aqui está a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí se fosse alguém sem sabedoria diria: é tu. Mas Abraão sabe. Quem sabe mais, ensina mais. Não simplesmente quantitativamente, mas qualitativamente. Olha a qualidade do ensino. Meu filho, Deus proverá o cordeiro. Lembra da aula, da mensagem passada? Se você não sabe, não sabe. O que você faz? Transfere para Ele. Ele sabe todas as coisas. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro não é para nós, é para Ele. Então Ele vai prover. Por quê? É Ele que está me provando, Ele que mandou te trazer. Ele vai prover o que for necessário. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão está ensinando ao seu filho: pai, mãe, pelo amor de Deus. Não é o Estado que tem a obrigação maior de ensinar os seus filhos. A gente está confundindo as coisas. A gente olha e diz: o Estado tem que educar meu filho. Aí vai para o culto e diz: a igreja tem que ter educação para os meus filhos. Está tudo errado, estamos invertendo a ordem. A gente está colocando Estado, igreja, depois família. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Família, igreja, depois Estado. Você começa, a igreja complementa, o Estado auxilia. Quem está ensinando teologia para o filho? O pai. Deuteronômio 6, a ordem de Deus era que os pais ensinassem a lei de Deus aos seus filhos. Quem já ouviu falar de John Wesley? Sabe quem ensinou grego e hebraico para ele? A mãe. Leia Provérbios 31. Os conselhos da mãe a um filho príncipe. Então Abraão ensina o que ao seu filho? Que Deus é provedor. Meu filho, Deus proverá. Irmão, ali está meu pai. Levanta a mão, pai. Do meu tamanho, ó. Meu pai tem defeitos como eu tenho, qualquer um de nós temos, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu queria um tênis. Meu filho, ora, Jesus te dá. Eu queria um terno, ora, Jesus te dá. Eu queria uma bicicleta, ora, Jesus te dá. Eu estava estudando, a Luana estava estudando, Eliseu filho acordou do nada.
Mamãe, quer? Não, mamãe está estudando agora. Mamãe quer brincar. Mamãe está estudando agora. Vai no papai. E eu ouvi. Falei, deixa ele vir. Aí ele chegou na porta. Papai, quer? Falei, vai na mamãe. Ele foi na mamãe. Aí eu ouvi a Luana dizer, chama Jesus. E a gente ficou brincando com ele. Irmão, ele levantou as mãozinhas no corredor. Jesus! 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 Claro que a gente foi brincar com ele. Mas o método de ensino. Fala com Jesus. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que Abraão está dizendo? A responsabilidade não é minha, é dele. Papai é bom, mas ele é melhor. Papai sabe, mas ele é a própria sabedoria. Papai tem algumas coisas, ele pode todas as coisas. Deus proverá. Então entra na mente de Isaac. Rapaz, Deus chama nós para o sacrifício, ainda proveu o cordeiro para o sacrifício. Esse Deus é perfeito. Então nós temos a teologia de Abraão, que Deus pode ressuscitar seu filho dos mortos, por isso ele está tranquilo, de boa, relax. E nós temos Isaac crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro, Deus é provedor. Isaac aprende também que Deus exige de nós renúncia. Ele é amado pelo pai, mas ele tem que ser amarrado no altar. Você sabia que Isaac não era um bebê? Isaac é um rapaz? Olha o que o anjo diz. Versículo 12. Não toque no rapaz. Sua tradução diz assim, não faça nada com o rapaz. Ou alguém tem garoto aí, menino? Moço, rapaz? Não é um bebezinho. Sobe, nenenzinho. Não. Montou o altar, ó Abraão. Sobe. Que pai? Sobe. Tá bom, subiu. Agora eu vou te amarrar, tá bom? Tá bom, pai. Nós temos o Abraão que dá o Isaac. E nós temos o Isaac que se dá. Deus não está provando só Abraão, Deus está provando Isaac. E eu amo isso em Deus. É que aqui embaixo a gente prova o aluno. A prova é para o aluno que sabe. Deus não. Deus prova quem sabe e prova ensinando quem não sabe. Isaac está aprendendo com seu pai e com Deus. E Isaac se entrega no altar. Irmão, Isaac se entrega no altar. E quando Isaac se entrega no altar, o que Abraão faz? Amarra Isaac no altar. É só você se entregar. Eu tenho medo de voltar para Jesus e desviar. Eu tenho medo de me entregar para Jesus e ir para o mundão de novo. Eu tenho medo de entrar no ministério e desistir de tudo. Se entrega. Se entrega no altar que Ele ordenou que Ele te amarra. Ele te sustenta. E Ele responde, com as cordas da misericórdia eu te atraí. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. O Deus que te diz renuncia é o Deus que provê. Quando Isaac está amarrado no altar, aí o cutelo é levantado. Quando o cutelo é levantado, o anjo brada, Abraão, não faça nada com seu filho. Agora ficou provado que você teme a Deus. Olha para trás. Abraão olhou para trás. Está lá, carneiro preso pelo chifre. Olha aí, meu filho, carneiro. Não é tu não. É, pai, Deus é provedor mesmo, né? É, meu filho, Deus é provedor. Pai, outra coisa que eu aprendi, o que, meu filho? Deus proveu o substituto. Eu vou repetir. Pai, outra coisa que eu aprendi, o que, meu filho? Deus proveu o substituto, pai. Pai, eu sei que eu mereço a morte. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas quando o diabo quer me matar, pai, eu lembro que lá no monte do Calvário, o substituto já morreu em meu lugar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem já aprendeu isso pode levantar a mão e dar glória a Deus. Você já aprendeu isso, irmão? Ou o diabo não te acusa? Coloca na sua mente de uma vez por todas
Deus proveu o substituto, porque você não seria capaz de pagar o preço pelos seus pecados. As falsas religiões ensinam a orar em nome de outras imagens, outros santos, mas a Bíblia diz que só há um nome pelo qual devamos ser salvos, é o nome de Jesus. Ele é o único substituto da sua fé. Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Hebreus disse que Ele intercede por nós, vive para interceder por nós. Ele é o substituto. Ou seja, pelos nossos pecados, o Pai só aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Então naquele dia, Isaac desceu do monte. Deus é provedor. E Deus providenciou o substituto para que hoje eu possa viver. O carneiro morreu a minha morte para que eu possa viver para Deus. Irmão, naquele dia, o filho escapou do altar, sim ou não? Da morte, sim ou não? O filho escapou e o carneiro morreu. Mas lá no Calvário, na hora que Jesus estava sendo morto na cruz, um animal ia ser oferecido no templo. Mas Jesus gritou tetelestai. O véu do templo se rasgou, irmão. Houve terremoto. Um dos animais ou vários animais escaparam. E foi o Filho de Deus quem na cruz morreu. Aleluia. 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 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaac, você vai morrer? Não. Você crê no que, Isaac? Eu creio que o substituto morre em meu lugar e eu vivo. Quem sabe você está em Romanos 7. Miserável homem que sou, quando me livrarei dessa fraqueza, desse corpo que só deseja as coisas da terra? Mas quando você aprende o que Isaac aprendeu, você pula para o capítulo 8 de Romanos e diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fica em pé dando glória a Deus, se você pode fazer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A teologia de Abraão é que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Ele sabia pela fé o que os outros não sabiam. A teologia de Isaac é: Deus é provedor. Deus é provedor. Abra suas mãos. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em saiba mais.